Seja bem-vindo ao Descomplicando o Registro de Marca. Aqui eu vou contar para vocês como eu faço para fazer dinheiro nesse mercado e como você pode, sendo procurador em processo de registro de marca, faturar R$ 10.000 ou mais todos os meses nesse mercado enorme. Meu nome é Paulo Rebelo, eu sou advogado especializado em proteção de marcas e nesse episódio trataremos sobre como ser um procurador em registro de marca. Mas afinal, o que é ser procurador em registro de marca? Precisamos entender que procurador é alguém que representa outro alguém para um determinado ato. Quando falamos em registro de marca, já entendemos que o ato em si é o processo de registro de marca perante o INPI. Ser o procurador em processo de registro de marca, então, é alguém que presta serviços de representar pessoas ou empresas perante o INPI para efetuar o processo de registro. O curioso é que essa pessoa, esse procurador, não precisa necessariamente ser advogado. Ele pode ser estudante de direito, ele pode ser bacharel em direito, ele pode ser engenheiro, médico, ele pode nem ter formação. Para isso, basta ele conhecer o assunto, saber como fazer o processo, saber os documentos necessários, saber elaborar uma boa procuração, um bom contrato de prestação de serviços e oferece aquilo como um prestador de serviços e procurador em processo de registro. Até pouco tempo existia inclusive a figura do agente da propriedade industrial, e aí existia então um conselho, alguma coisa regulatória para isso. Hoje não se tem mais isso, e a profissão é isso mesmo, é procurador em processo de registro de marca, e qualquer pessoa com capacidade civil pode ser esse profissional. Qualquer pessoa pode ser procurador em processo de registro de marca. E o que não é ser um procurador em registro de marca? O que não é um procurador em registro de marca? Já entendemos que procurador é uma pessoa que representa outra pessoa ou empresa para um determinado ato. Mas não é ser procurador apenas o fato de ser advogado, não é ser procurador apenas o fato de ser estudante em direito, não é ser procurador apenas o fato de ser bacharel em direito, não é ser procurador a pessoa que faz o próprio processo de registro de marca no INPI, não é ser procurador ser um agente da propriedade industrial. Todos esses podem sim ser procuradores perante o INPI, mas não necessariamente precisa ser essas figuras. Eu, por exemplo, sou advogado, mas nem por isso me faz um bom procurador em processo de registro de marca. Para eu ser um bom procurador, então, eu preciso esquecer essa questão de profissões, de formações e pensar numa formação técnica. Eu conheço do processo de registro e é isso que me faz um bom procurador de registro de marcas. Então, não é ser procurador qualquer coisa que remeta à lei. Isso não é ser procurador. Qualquer coisa que remeta à propriedade industrial não é ser procurador. E quando a própria pessoa se representa perante o INPI, então eu, Paulo, quero fazer um processo de registro de marca para mim mesmo. Então eu não sou o procurador, eu sou o titular no processo de registro de marca. Falamos então que o advogado ele pode também ser um procurador em processo de registro de marca, mas não é necessário que seja advogado. Esse ponto já está bem esclarecido aqui. Mas qual que é a diferença entre um advogado tradicional e um advogado que atua em processo de registro de marca? A grande diferença é que o advogado tradicional ele exige-se dele muita formalidade, seja nas vestimentas, de estar sempre de terno, sempre de gravata. Se exige também na questão da publicidade, que o advogado tradicional não pode fazer alguns tipos de publicidade. Inclusive é muito bem regulado pela OAB isso. O advogado tradicional, ele é, como o próprio nome diz, tradicional, ele segue algumas tradições ali. Quando falamos de um advogado que atua como procurador em processo de registro de marca, a gente tem algumas liberdades. Primeiro, entender que não necessariamente ele tem um escritório de advocacia. Ele pode ter uma empresa que faz processo de registro de marca, porque não está vinculado à profissão do advogado. Então, ele pode ter uma empresa para isso. Ainda que ele, quem dirige isso, seja um advogado. Ainda que ele, que cuida dos processos, seja um advogado, será uma empresa. E qual é a facilidade disso? Para mim, a grande facilidade é que não exige dele aquelas tradições, tanto de vestimenta quanto de publicidade, e permite sim que ele faça uma publicidade bastante direcionada. Então, ele consegue utilizar formas de publicidade e propaganda para atrair clientes. Inclusive, ele pode abordar clientes, pode fazer captação de clientes. Porque não há vedação para que uma empresa faça captação de clientes, desde que, obviamente, ela respeite a LGPD e outras normas ali. Já do advogado, existem essas vedações. Então, a grande diferença entre um advogado tradicional e um procurador em processo de registro de marca está nessas facilidades dadas à empresa que trabalha com registro de marca mesmo. Qual o maior benefício em ser um procurador em registro de marca? O procurador em registro de marca, ele pode atuar de forma online. Eu mesmo, na Zend, que é a minha empresa de registro de marca, atuo de forma 100% online.
Claro que um cliente ou outro a gente acaba atendendo presencialmente aqui por conta da procura desses clientes mesmo. Mas 99% dos nossos clientes a gente não conhece pessoalmente. Por que isso é muito bom? Porque isso te entrega o Brasil todo da sala da sua casa. Para você ter uma ideia, a gente está localizado no interior de São Paulo por opção mesmo, uma cidade segura, uma cidade de um bom custo-benefício, de boas universidades, bons hospitais, e a gente está aqui no interior de São Paulo com clientes em todos os estados do Brasil. Isso só é permitido porque eu atuo com processos de registro de marca. Diferente do advogado, que tem um limite de causas fora do estado, fora da OAB em que ele se inscreve, o registro de marca não tem esse limite. Eu posso ter quantos clientes eu conseguir, em quantos estados eu conseguir. Aí você deve estar pensando, o advogado também pode, se ele fizer uma inscrição suplementar na OAB daquele estado. Mas temos 27 estados aqui no Brasil. Seriam 27 inscrições suplementares, 27 anuidades de OAB para se pagar, para muitas vezes um estado ou outro ter 2, 3, 4, 5, 10 clientes. Com o registro de marca, tudo isso é zerado. Você não tem limite. Realmente o céu é o limite, por isso que a gente brinca, que é um oceano para se desbravar o processo de registro de marca. E você consegue fazer tudo isso da sala da sua casa, com um computador e um smartphone. Às vezes o computador vai usar até pouco. Com um smartphone você consegue fazer tudo. E essa é a grande vantagem de atuar no mercado de registro de marca. E eu vou te explicar por que o registro de marca é uma grande oportunidade para você que quer entrar nesse mercado. Eu comento sempre que é simples fazer 10 mil reais ou mais atuando no mercado de registro de marca. Mas por que e como é possível fazer 10 mil reais por mês atuando nesse mercado da sala da sua casa? Pense o seguinte, existe um mercado disso, algumas empresas já fazem isso. Eu mesmo tenho uma empresa que já faz isso, que é a Zenit. E eu vou usar a Zenit como exemplo para a gente chegar nesse cálculo. Na Zenit, para você registrar uma marca hoje, você vai pagar o valor de R$ 2.590,85. É um valor fixo. É claro que há campanhas de desconto, há pessoas que vão pagar à vista e pedem um desconto ali. Então eu vou diminuir esse valor já para R$ 2.000. Olha, desconto de R$ 590 que dificilmente é aplicado aqui em nosso escritório. Mas vamos supor que o processo seja vendido por você por R$ 2.000. Para fazer R$ 10.000 na sala da sua casa, você precisa apenas de 5 empresas. São 5 marcas que você vai registrar, não são nem 5 empresas. Por que isso? Algumas marcas elas precisam de mais de um processo de registro. Nós atendemos aqui grandes marcas. Temos marcas que têm 12 processos de registro, com uma marca só. Por que acontece isso, afinal das contas? Alguns clientes têm atividades que incluem várias classes, ou uma atividade de comércio com um produto também. É o que acontece com essa cliente que eu comentei. Ela tem uma marca de vestuário, que também é uma marca de bolsas, que também é uma marca de cosméticos, que também é uma marca de velas e também é uma loja. Então ela tem várias classes. Como no Brasil a gente adota esse sistema de classificação de início, para cada classe é necessário um processo. Então, muitas vezes, um único cliente te trará o faturamento de 10 mil reais naquele mês, naquela semana ou naquele dia. E agora pense, são milhares de empresas abertas todos os dias no Brasil. Todos os dias são milhares de novas empresas. Provavelmente na sua cidade, centenas de novas empresas todos os meses. Elas não nascem com registro de marca. E eu vou te contar um segredo. A maior parte desses empresários nem sabem que precisam do processo de registro de marca, nem sabem o que é uma marca registrada. O que eles precisam é de informação e conhecimento. Então, uma visita, uma ligação, uma mensagem, leve essa informação para ele. Fala, olha, seu Antônio, o senhor tem abrindo essa papelaria, mas eu notei que a marca do senhor não é registrada. O senhor já parou para pensar nisso? E o seu Antônio não sabe o que é isso. Conversa com ele, explica os riscos, explica as vantagens e que o custo comparado a uma empresa é muito baixo, R$ 2.000. Ele vai pagar a cada 10 anos. Temos um cliente ali. Então imagine centenas de novas empresas todos os meses, existem centenas de novas oportunidades. 5 delas fecharão com você. Com certeza, 5 é um número muito baixo, inclusive, porque você não se limita só à sua cidade. Imagina pensar em nível Brasil. Olha, mas como que eu vou encontrar uma outra empresa em outro estado que está a 2.000 quilômetros de mim? Como que eu vou saber que uma empresa abriu? Existe uma forma de fazer isso, e essa forma está na palma da sua mão agora, são as redes sociais. Nas redes sociais, o Brasil está todo num lugar só, o mundo está todo num lugar só. Então ali você tem milhares de novas possibilidades todos os dias. Entendeu como é fácil fazer 10 mil reais todos os meses estando na sala da sua casa, atuando como procurador em processo de registro de marca?
Só que isso tudo parece muito bom para ser verdade. E você deve estar se perguntando agora quanto tempo uma pessoa demora para se tornar procurador em processo de registro de marca. E aí eu só posso falar de uma pessoa, que é de mim mesmo, como foi a minha experiência até que eu pudesse ser procurador em processo de registro de marca. Quanto tempo eu demorei para isso? E aí a gente tem que pensar quanto tempo a partir de quando, não é mesmo? De quando eu me formei em direito, de quando eu comecei a estudar direito, de quando eu comecei a pensar no registro de marca, de quando a gente está falando. Então eu vou contar para vocês aqui uma timeline mais ou menos de como as coisas aconteceram. E eu sempre falo que não é necessário ser advogado para atuar nesse mercado. E isso é verdade porque aconteceu comigo. Meu primeiro processo de registro de marca, o primeiro processo em que eu atuei, eu era estagiário de um outro escritório de advocacia. Então eu fui procurador em processo de registro de marca antes mesmo de ser advogado. Então vamos descartar a advocacia, vamos descartar o direito disso. Não preciso dizer, eu não vou contar o termo dali. Quando eu conheci o processo de registro, e tinha pouca informação sobre isso. Então, de eu conhecer a possibilidade de fazer um processo de registro de marca, das empresas que existiam sobre isso, até eu fazer o primeiro processo, foram alguns meses, de 10 a 12 meses, talvez demorou um ano, porque eu quis fazer isso com muita segurança. Eu quis entender a lei, quis entender os princípios, quis entender como fazia. Encontrei um amigo que quis fazer um processo de registro de marca e eu fiz para conhecer na prática aquilo. Então eu tomei muita cautela, e essa cautela todos deveriam tomar mesmo, por isso eu levei 12 meses. Mas com alguém pegando na sua mão, te acompanhando para isso, eu garanto que é possível se tornar um bom procurador em processo de registro de marca, o que também é bastante raro, mas um bom procurador se forma hoje em 45, 60 dias no máximo. No máximo, essa pessoa, se ela dedicar tempo ali para estudar, conhecer o processo, procurar boas informações, em 60 dias, 2 meses, certamente ela estará capacitada para ser um excelente procurador em processo de registro de marca. Mas é claro que os estudos nunca param. Já faz 10 anos que eu faço isso e até hoje eu estou sempre estudando a área, entendendo novidades, entendendo jurisprudência. Então é bom sempre ter alguém acompanhando para isso, mas para iniciar como um bom procurador não precisa mais do que 2 meses. E sabe onde mais eu vejo as pessoas errando quando querem se tornar um procurador em registro de marca? Normalmente essas pessoas pensam muito no cliente. Como eu vou conseguir cliente, como eu vou conseguir mais clientes, quanto eu vou cobrar do cliente, onde eu vou conseguir uma fonte inesgotável de clientes, e acabam se preocupando um pouco com a técnica. Então elas conseguem o cliente, mas não conseguem atender bem aquele cliente. Para mim, não só em processo de registro de marca, mas como em quase tudo, as pessoas focam muito no cliente e pouco na solução, esquecendo que aquele cliente busca, na verdade, uma solução. Então, uma boa solução atrairá cada vez mais clientes, o caminho é o inverso. Então, é aí que eu vejo as pessoas mais errando. E por que elas pecam nisso? Porque elas acham que o processo de registro de marca é muito complexo e pensam primeiro no cliente, ou talvez porque elas buscam informação nos lugares errados. Pega manual de marca, pega vídeo solto no YouTube de pessoas que atuaram há pouco tempo com isso, pegam informação do lugar errado e acabam achando que é simples daquela forma. Então elas erram aí. Se elas procurarem um conteúdo denso, explique passo a passo, alguém que dê a mão e acompanhe no processo de registro, certamente essa falha seria corrigida. Tá bom, mas por onde eu devo começar então para fazer do jeito certo e atuar como procurador em registro de marca? O primeiro passo, certamente, como eu disse, é buscar informação. Procure informação, procure alguém que você admira, alguém que você conhece, que já te passou algum conteúdo que agregou valor e você viu. Aquela pessoa tem experiência nisso. E comece buscando informação com essa pessoa, com essa empresa. Acompanhe as outras empresas, quais empresas têm resultado nesse segmento. Eu vejo muita gente falando, ensinando o processo de registro de marca, fazendo isso há 2 anos, com 100, 200, 300 processos de registro de marca. Será que aquilo ali tem a carga que eu preciso para atuar? Eu acho que para início sim. Uma pessoa que já fez 200 processos, já passou por uma trilha 200 vezes maior do que eu que estou no meu primeiro. Então isso pode ajudar bastante. Mas e se eu encontrar alguém que já fez mais do que isso? Eu busco conhecimento assim. Eu sempre procuro dos maiores. Eu vejo os maiores players e procuro o que eles estão fazendo. Grandes advogados que atuam para grandes corporações. Hoje eu já atuei em mais de 2.000 processos de registro de marca. Eu já faz 10 anos que eu faço isso. Então eu consigo auxiliar algumas pessoas e faço isso a iniciarem nesse mercado. Eu consigo explicar para ela a trilha que eu passei para chegar nesses quase 3.000 processos de registro de marca. Então você está ganhando ali quase 3.000 processos, conhecimento de quase 3.000 processos. Isso ajuda muito.
Então, para começar do jeito certo, procure informação, seja um curso, uma mentoria, ou vídeos como esse mesmo, perfis como esse no Instagram. Procure conteúdos como esse para começar a conhecer o processo de registro. Em 2 meses, 60 dias, você já está mais preparado, inclusive para o processo de vendas. É conseguir cliente que as pessoas querem. Com mais preparo, você consegue mais e melhores clientes. Agora você já é advogado, talvez já até atue como procurador em processo de registro de marca. Como que você pode melhorar isso? É importante você entender em que nível você está. Você já tem 500 processos, 500 clientes, 1.000 clientes, 2 clientes, 10.000 clientes. Entenda em que estágio você está para poder modelar pessoas maiores. Aqui no escritório, por exemplo, a gente implantou algumas novas ferramentas que a gente não tinha antes. Então, vender novos serviços. Você já faz ação judicial, por exemplo, para clientes de processo de registro de marca? Talvez não. Você já faz registro de software? Quantos softwares você já registrou o nome como marca? Todos esses são potenciais clientes para você vender um processo de registro de software. Também é simples de fazer e não exige que você seja advogado. E o melhor, não exige nem conhecimento em programação, como muitos pensam. Olha, mas eu já faço registro de software, faço registro de marca. Você faz monitoramento para acompanhamento da marca desse seu cliente? Então, você consegue melhorar o seu negócio modelando empresas ou procuradores maiores, entendendo quais as possíveis demandas. Agora, se você é advogado, contador, trabalha, tem uma carteira de clientes ali que tem marcas e ainda não atua como procurador em processo de registro, aí está um nicho que vai te ajudar a melhorar o seu negócio. Imagina só se você é advogado e atua no ramo empresarial. Já tem algumas empresas que são mensalistas suas, outras empresas que te procuram sempre. Se você tem um serviço a mais para oferecer para essas empresas, você melhora seu faturamento e, consequentemente, melhora o seu negócio. Então, entendendo em que estágio você está, conhecendo alguém que pode te orientar o que mais você pode oferecer para esses clientes, certamente vai melhorar o seu negócio. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Já acompanhe esse canal, segue meu perfil no Instagram, paulorebelo.pi, se você quer atingir o faturamento de R$ 10.000 ou mais todos os meses com processos de registro de marca. Te vejo no próximo.